Fala galera, boa tarde, boa noite para quem está assistindo de noite e bom dia para quem está assistindo de dia. Hoje eu vou falar sobre 3 análises possíveis que podem ser feitas para determinados tipos de mercados, tá? Teve um vídeo que eu falei a diferença dos mercados e hoje eu vou falar em análises que podem ser feitas através de vários mercados, tá? Que são a análise fundamentalística, tá bom? Análise probabilística e análise gráfica, que é o mais conhecido como price action. Vou até botar aqui bonitinho para vocês, conhecido como price action, tá? Essa price action aqui é análise gráfica. No geral, normalmente, em mercados existem várias formas de se analisar, tá? Também temos a relação de tempo, porque, por exemplo, caso você compre uma ação de empresa, como por exemplo no Ibovespa ou em alguma bolsa de valores dos Estados Unidos, normalmente a análise para longo prazo é uma análise fundamentalística, diferente, por exemplo, para o day trade, que no caso é aquelas pessoas que fazem operações de compra e venda no mesmo dia, tá? Normalmente day trade, as análises são análises de gráficas, conforme eu falei, price action. Eu vou definir cada uma aqui corretamente para vocês, para deixar bem claro para vocês, tá bom? Primeiramente, eu vou começar com a análise fundamentalística, que é a que eu acabei de falar para vocês, tá? A análise fundamentalística é nada menos é a gente ter um fundamento, por isso que o nome dela é fundamentalística. Ela tem um fundamento para o que ela pode prever. Então, por exemplo, nós temos aqui as opções binárias, tá? No caso aqui estou no gráfico de opções binárias, tá? E essa análise fundamentalística, ela serve para opções binárias, tá? Ela serve para opções binárias, ela serve para Forex e também ela serve para mercado de ações, tá bom? De ações. Então eu escrevi errado aqui, tá? Aqui achei que aqui é um A. Eu vou até escrever de novo para ficar bonitinho, tá? Opções binárias também serve para o Forex e também serve para o mercado de ações. Agora ficou certinho, tá? No caso, esse aqui é análise fundamentalística. Ela serve para os 3 mercados. Por quê? Para opções binárias e o Forex, nós temos as famosas notícias que acontecem diariamente, e essas notícias nós podemos ver nesse site aqui, que é o Investing, tá? Normalmente as pessoas utilizam esse site para verem as notícias. Tem até um aplicativo no celular, que normalmente eu utilizo ele, para mim fica até mais fácil, porque eu não tenho, às vezes eu tenho preguiça de entrar no site, tá? Aí normalmente você vai lá, Investing, tá? Normalmente vai entrar em investing.com, que é o em inglês, tá? Inglês americano. No caso aqui você vai mudar para português, porque o horário é diferente, tá? Lá nos Estados Unidos, se não me engano, é 1 hora a menos. Se não me engano, 1 hora a mais, um negócio assim em relação às notícias, tá? Então, você bota português, depois você vai vir para ferramentas e calendário econômico. No calendário econômico, normalmente aqui é colocado os horários de informações que estão previstos para saírem ao público, tá? Normalmente, através dessas informações aqui, nós conseguimos fazer análise fundamentalística no par de moedas, tá? Seja em opções binárias ou em Forex. O que significa que através dessas notícias nós podemos prever se o gráfico em determinado período de tempo, por exemplo, aqui 10 horas da manhã saíram 3 notícias em euro, tá? Na moeda de euro, tá? Na Europa. No caso aqui foi na França, mas de qualquer forma, como é a França, ela envolve a zona do euro, tá bom? Então houveram 3 notícias do euro, tá? 10 horas da manhã. Então provavelmente 10 horas da manhã teve alguma movimentação em relação a essas notícias, tá bom? Mais pra frente, em um vídeo específico, eu vou falar sobre análise fundamentalísticas em notícias, tá bom? Eu só estou dando um exemplo. Aqui, basicamente, a notícia, se ela for positiva, ela tende a jogar o par de euro para cima, e caso seja uma notícia negativa, ela tende a jogar o par de euro para baixo, tá bom? A questão também nós temos aqui os anúncios, né? No caso, pronunciamento, que não interfere tanto
nos gráficos, não interfere tanto, entretanto, a não ser que tenha algum pronunciamento que seja algum problema que aconteceu e que ninguém estava esperando, aí pode ser um movimento diferente. Outra forma também nós temos o boletim, quando tem essa figurinha aqui, essa figura específica, existe um boletim que também não interfere muito na movimentação do gráfico, tá? Essa seria uma análise fundamentalística das pares de moedas, em opções binárias e em Forex. E o que seria análise fundamentalística, por exemplo, em mercado de ações? Nós teríamos que, por exemplo, vir aqui, deixa eu confirmar aqui o site, eu esqueci o nome do site, esse aqui, Fundamentos, tá, exatamente. Nós entramos nesse site aqui, Fundamentos, ou poderíamos entrar em outros sites, tá? Existem outros sites para poder fazer a análise, por exemplo, das ações do Brasil, tá? Por exemplo, entrar aqui na Itaúsa, tá? Que tem ações da Itaúsa, e podemos fazer a análise fundamentalística da empresa Itaúsa, tá bom? Podemos fazer a análise fundamentalística dessa, que também vai ser explicado em vídeos mais para frente, tá bom? Que eu vou falar sobre análise fundamentalística de mercado de ações. No caso, nesse caso aqui em específico, em mercado de ações, essas análises fundamentalísticas, elas são utilizadas a longo prazo, médio e longo prazo. Não são utilizadas em curto período de prazo, como um dia, 2 dias, tá? Normalmente essas análises elas são fundamentadas em 1 ano para cima, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, tá bom? Essas análises são para isso, para ver toda a parte líquida da empresa, ver os seus prejuízos, os seus lucros, toda essa parte aqui eu vou explicar em um outro material mais para frente no canal de forma gratuita. Enquanto aqui nós trabalhamos com análise fundamentalística no curto período de tempo, no caso períodos de 1 minuto a 20, 15 minutos, tá bom? Períodos rápidos, tanto em Forex como em opções binárias. E aqui nós trabalhamos com o mercado de ações a longo prazo, tá bom? Esse, no caso, é análise fundamentalística. Agora vamos falar um pouco sobre análise probabilística. A análise probabilística, ela serve apenas e simplesmente apenas para o mercado de opções binárias, tá? Ele serve apenas para o mercado de opções binárias. Enquanto o fundamentalístico, ele trabalha com os 3 mercados citados, o probabilístico ele trabalha apenas com opções binárias. Por quê? Porque nós, normalmente, para trabalhar com probabilidade, nós temos que buscar repetições de padrões de vela. Então, por exemplo, tá vendo que tem essas linhas marcando aqui o período de 5 minutos? Normalmente as pessoas em gráfico de minuto trabalham através disso. Como, por exemplo, nós podemos marcar aqui, ó, que houve aqui um vermelho na terceira vela, houve um doji na terceira vela, aqui houve um verde, aqui houve um outro doji. Então aqui no caso é um gráfico ruim, porque está dando muito doji. Para trabalhar probabilístico, nós normalmente programamos gráficos que não tenham muito doji, tá bom? Então nós vamos lá, colocamos, por exemplo, em 1 minuto e vamos tentar prever a probabilidade que está acontecendo. Aqui também tem muito doji, tá vendo? Mas vamos pegar um gráfico um pouco mais para trás, no momento que não estava tendo muito doji. Nós pegamos aqui, por exemplo, a partir desse momento aqui, tá? Daqui até mais ou menos aqui, vou botar mais ou menos até aqui, tá bom? E nesses períodos de tempo, o que nós podemos ver? Ó, temos aqui movimentações, tá? De probabilidade. Por exemplo, aqui deu um verde na terceira, aqui deu um vermelho, aqui deu um vermelho, aqui deu um vermelho, aqui deu outro vermelho. Tá vendo como tá dando muito vermelho na terceira vela? Tá vendo como tá dando, aqui deu verde, aqui deu vermelho. Tá vendo como tá dando muito vermelho na terceira vela? Nesse período todo que vemos aqui, tivemos apenas 2 verdes na terceira vela e tivemos durante um bom tempo na terceira vela o vermelho, tá bom? Então a análise probabilística é isso, você vê um padrão de repetição de velas. Então, por exemplo, aqui tá vendo que tá dando muito vermelho, o que eu faria? Jogaria vermelho na próxima vela, na terceira vela. Então, por exemplo, aqui eu jogaria vermelho, deu loss, deu loss. Aqui deu doji, deu doji, deu loss. Aqui deu loss, deu loss. Aqui deu loss, aqui deu doji, aqui deu win. Depois de muito tempo, aqui deu outro win, tá? Jogando vermelho. Só que normalmente o ruim da análise probabilística é o gerenciamento, porque o gerenciamento da análise probabilística depende muito de martingale por conta de ser análises que a gente tenta colocar em probabilidade. Probabilidade é uma coisa que é muito complicada de mexer. Eu, no geral, não utilizo probabilística, tá, para operar. Só que eu já estudei muito sobre probabilística, sei muitas formas de utilizar a probabilística. Entretanto, eu não utilizo, tá? Eu não utilizo por quê? Porque eu estou me saindo muito bem em análise gráfica, o price action, tá bom?
porque não tem necessidade de usar probabilística. Caso algum momento o mercado esteja ruim para a price action, tá? Claro que sempre vai ter oportunidade de price action. Eu vou talvez utilizar a probabilística. Talvez algum dia eu faça até um vídeo para vocês explicando a probabilística. Até porque eu já tenho um playlist no canal falando sobre análise probabilística, que lá eu vou deixar vários vídeos sobre análise probabilística. Porque cada pessoa, ela entra em um mercado e gosta daquele mercado, entendeu? Por exemplo, eu não gosto muito de probabilística, mas talvez você utilize no probabilística, goste de probabilística, entendeu? Eu prefiro o price action. E agora vamos falar sobre o price action. Price action é o seguinte, esse aqui, o price action, a análise gráfica, ele serve para todos os mercados, tá bom? Todos os mercados que tenham gráfico, tá? Opções binárias, forex, mercado de ações, entre outros, tá? Serve para todos os tipos de mercado, tá? E para curto e médio prazo. Curto e médio prazo que eu digo de 1 minuto, às vezes 1 dia, 2 dias, tá bom? Médio prazo no caso seria 5 meses, 6 meses, tá? Mas eu tô falando médio prazo aqui, mais ou menos, tá? Então de pequeno a curto prazo, vamos falar então, de 1 minuto a 1 dia, 2 dias, tá bom? No caso, por quê? Porque através da análise gráfica, nós podemos procurar padrões de vela, nós podemos procurar padrões gráficos, podemos ver movimentações de velas, podemos ver muitas coisas que tem a ver com price action, como suporte e resistência passado anteriormente, no vídeo anterior, né, no caso. Também linhas de tendência, quando eu vou passar para vocês, Fibonacci, tá? Entre outras variações, indicadores que também temos como utilizar para prever a movimentação do preço, entendeu? Mas normalmente a curto e pequeno prazo, tá? Porque, por exemplo, nós podemos pegar aqui um suporte e resistência, podemos pegar aqui um suporte, podemos pegar aqui uma resistência, tá bom? Bem claro, e trabalhar através desse preço, entendeu? Podemos ver que nesse período de tempo aqui, o preço estava entre suporte e essa resistência, ficava brigando aqui de suporte e resistência, tá bom? Podemos abrir um pouco mais o gráfico e ver basicamente também que nesse período de tempo aqui nós temos uma tendência de baixa, o preço está caindo, tá? Bem claramente o preço está caindo, tá? Podemos ver isso claramente. E podemos ver também que está se formando até um canal, que eu vou falar mais para frente para vocês o que seria um canal, tá? Está formando basicamente o canal e ele tende a vir buscar esse preço e continuar nessa tendência, tá? Podemos ver aqui uma subida de preço, então, tudo isso engloba o price action, engloba o mercado, no caso análise gráfica, tá bom? Tudo isso engloba. Podemos ver que basicamente está acontecendo uma reversão no preço, talvez não reverta, talvez reverta, tá vendo? Como aqui aconteceu uma reversão, aqui provavelmente vai acontecer uma reversão, tá? No geral acontece isso, já que esse preço ele veio buscar a zona de retração, conforme eu falei no vídeo anterior, e aqui buscou a taxa de reversão, que no caso agora nesse momento está revertendo, tá? Momentos rápidos e pequenos. Conforme eu falei, vou deixar bem claro novamente, mais uma vezinha, para deixar bem claro para vocês mesmos, para vocês não esquecerem. Deixa eu colocar direitinho aqui para vocês entenderem perfeitamente, tá? Vamos lá. Análise probabilística. Análise probabilística. Tá? Nós temos, no caso, repetição de velas, tá? Normalmente são cores, então a cor delas são diferentes, tá? E normalmente ela serve apenas para opções binárias, tá bom? Nós temos também a análise fundamentalística, tá? Que trabalha com opções binárias, forex, forex, tá? E também nós temos, aqui eu vou botar opções binárias de forex, eu vou botar aqui curto prazo, tá? Curto prazo, para deixar bem claro. E aqui no caso no mercado de ações, eu vou botar só ações, mercado de ações, médio e longo prazo, tá? Médio e longo prazo. Normalmente se trabalha com notícias, então trabalha com notícias, tá? E notícias no caso em opções binárias de forex
E também, até na mesma ações também trabalha com notícias, tá? Por exemplo, a empresa decretou falência, provavelmente a ação vai despencar, vai falir, não vai ter nem mais aquela ação no caso, né, no geral. Ou sei lá, a empresa teve uma notícia boa para a empresa está com um lucro acima do esperado, entendeu? Normalmente isso faz muitas ações subirem, tá? Então notícias aí que saem tanto para opções binárias fora que ações, e também a análise fundamentalística da empresa no geral, tá? Da empresa, no caso, que seriam a parte líquida, a EBITDA, essas coisas assim, tá? E temos também análise gráfica, tá? Que no caso é conhecido como Price Action. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso, Price Action, que é através de suporte, resistência. Deixa eu primeiro botar os gráficos, tá? Opções binárias, Forex e ações, tá? No caso aqui é curto prazo, curto e pequeno e curto prazo, curto e pequeno prazo, tá? Porque no caso fica entre aqueles dias, né? Fica entre 1 minuto a, sei lá, 2 dias, né? Curto prazo. E normalmente ele se utiliza de suporte e resistência, tá? Temos linhas de tendência, tá? Fibo, temos padrões gráficos, padrões de velas, entre outros, tá? Tem muitas outras coisas, tá? Então, normalmente, essas são as diferenças de uma para a outra. Probabilística, repetição de velas cor, destinado para opções binárias. Aqui, esqueci de colocar a curto prazo, tá? Curto prazo. Esqueci de colocar a fundamentalística, como eu falei. Notícias, no caso, para a empresa ou para a própria pares de moedas. Se utiliza nos 3 tipos, por exemplo, opções binárias Forex e ações, para curto prazo e outro médio e longo prazo. E análise gráfica, o famoso Price Action, nós utilizamos nas 3, curto e pequeno prazo, tá bom? Como aqui, suporte de licença, tendência, enfim, entre outros, tá? Basicamente o vídeo vai ser somente essa diferença, tá? No curso todo eu vou falar sobre cada um bem detalhadamente. Atualmente estou falando sobre análise gráfica, tem um vídeo já sobre suporte e resistência. Nos próximos vídeos, mas suporte e resistência que eu falei nesse vídeo que eu postei é o básico, tá? Ainda vou falar muito sobre a parte avançada do suporte e resistência, marcações e tal. Vou falar muito sobre resistência ainda, Fibonacci, maravilhosa Fibonacci, padrões gráficos, tá? Padrões de velas, tá? Muitas coisas ainda acontecer, movimentação de gráfico e tudo mais, tá bom? Ainda vou falar também sobre as teorias, teoria de Dow, tá? Vou falar também sobre a teoria do... esqueci o nome do rapaz agora, mas eu tenho uma teoria para poder falar também, tá? Entre outras coisas, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like de vocês, tá bom? Estarei esperando ansiosamente pelo like. Se não for inscrito, se inscreve aí, tá? Ativa o sininho para notificações. Vai lá também no Instagram, para poder seguir lá no Instagram, né? Porque normalmente lá eu coloco as minhas operações, às vezes diárias, como eu faço, quando o mercado tá bom. Às vezes também eu coloco perguntas. Depende muito do momento, às vezes depende bastante do momento, entendeu? Então se inscreva, segue lá, tá? Que vocês vão estar sempre recebendo as notícias e tal, sobre o mercado mesmo e tal. Tamo junto, é nóis, espero que tenham gostado. Abraço.